Mais uma vez, queridos, como eu disse no início e repito agora, para nós é um privilégio estar com vocês. E se pudesse dizer apenas um único motivo, é porque, independente de ser aqui na estrada São Judas, ou lá na rua Carvalho de Freitas, na nossa igreja, somos um único povo. Um único povo. Talvez com um endereço diferente, não mais do que isso, mas indignos de um amor tão grande, mas extremamente valorizados por aquele que deu a sua própria vida para que nos reuníssemos como a sua igreja desta noite. Hoje, o Henrique, que foi com quem eu conversei primeiro, eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito sobre louvor e adoração, mas eu gostaria mais de restringir sobre a adoração. Muitas vezes pensamos que isso seja a mesma coisa, o louvor e a adoração. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda fará. E é interessante quando apenas eu digo assim, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor. Na verdade, estamos dizendo uma expressão vazia, porque não há um único texto na Bíblia que, ao mencionar, ao nos convidar, ao nos incentivar a louvarmos ao Senhor, todos os textos dizem o porquê de louvarmos ao Senhor. Não é um louvor vazio, não é um louvor sem sentido, e isso teve muito a ver com a história do próprio povo de Deus. E ainda hoje, quando louvamos ao Senhor, ou somos incentivados a louvar ao Senhor, precisamos que isso esteja de acordo com a nossa vida, com as lutas da vida, com aquilo que estamos experimentando nessa vida que Deus nos deu e essa nossa convivência com o próprio Deus. Isso é louvor, é agradecer a Ele, é o reconhecimento de que tudo vem da mão dEle e nós então o agradecemos por isso. Já a adoração tem sido um aspecto que o povo de Deus, que nós não podemos ser cara de pau de imaginarmos que somos melhores em algum aspecto em relação ao povo de Deus, mesmo que nas histórias contadas lá no Antigo Testamento. Somos, tal qual eles, imerecedores de um amor tão grande por parte desse Deus. Só que a adoração foi um capítulo especial na vida do povo de Deus, mas também que causou grandes dores para o povo de Deus. Por quê? Porque nós adoramos a Deus por quem Ele é. Então, nós precisamos responder: eu consigo adorar a Deus se eu sei claramente quem Deus é para mim. Não tem nada a ver com o fato de Deus ter feito ou não ter feito alguma coisa. O fato de Deus ter feito algo que eu pedi, Ele me disse sim, ou o fato de Ele ter me dito não quando eu pedi algo. É o fato de que, ou Deus fazendo ou Deus não fazendo, Ele continua sendo o único e verdadeiro Deus. Mas nem sempre o povo de Deus pensou assim, e nem sempre o povo de Deus viveu assim. Eu gostaria de
pensar a respeito da adoração, o aspecto de que nós não fomos criados, por exemplo, para pregar o Evangelho, nós não fomos criados para fazer missões, nós não fomos criados para construir igrejas, nós fomos criados para estar na presença do nosso Deus, e essa presença nos ser suficiente para a vida. Mas a partir do momento em que o homem escolheu seguir a sua própria cabeça e comer do fruto e pecar e desobedecer a Deus, então ele deixou de olhar para a importância de Deus para a sua própria vida e passou a olhar para a importância dele mesmo para a sua vida. E isso é difícil, porque quando falamos em adoração, nós precisamos ser sinceros. Frequentemente nós caímos no erro de imaginarmos que louvor, que adoração tem a ver com música. Nós já estamos tão acostumados com isso que até mesmo a hora de cantar nós vamos dizer, vamos louvar ao Senhor. Mas na verdade, vamos louvar por quê? Qual é a nossa motivação de louvar? Nós vamos adorar a Deus, ok, mas quem está sendo Deus de fato para mim? Ele tem sido o meu Senhor? Ele tem sido a pessoa que tem sido a minha motivação para viver? Adoração é algo interessante, porque se formos pensar em Jesus Cristo, e no primeiro momento em que Jesus se defronta, vamos assim dizer, com uma adversidade, alguém que o encara para lhe combater, digamos assim, foi o momento da tentação. E vocês lembram que no momento da tentação, o diabo tentou por 3 vezes, né? A questão dos pães, a questão de se jogar num local muito alto e pedir para que os anjos o segurem, mas ele chega no ápice da tentação. E não tente lembrar comigo, o diabo leva para um local muito alto e diz o seguinte: Jesus, vê, tudo isso aqui, tudo isso eu vou te dar se você fizer o quê? Me adorar. Notem que a tentação, o ponto alto da tentação em que o diabo submeteu Jesus Cristo teve a ver com a adoração. Tudo é teu, Jesus, se você me adorar. Ou seja, os prédios, as ruas, as pessoas que estão ali são teus, Jesus, mas você, Jesus, é meu, porque você está me adorando. E louvado seja o nome do Senhor, porque até nesse aspecto Jesus é o nosso maior exemplo, porque diante dessa tentação ele respondeu para o diabo: vai embora, saia daqui, porque só o Senhor adorarás, e só Ele, só o Senhor eu adorarei, só Ele eu servirei. Está escrito isso e eu vou fazer isso. Só o Senhor será suficiente para a minha vida. Só Ele será o único na minha vida. Mesmo que eu sendo Deus, mas me colocando na forma de homem neste mundo, como homem, eu dou exemplo para a humanidade que só o Senhor deve ser adorado. É interessante quando pensamos nisso, queridos, porque quando escolhemos não adorar ao Senhor, não podemos ser ingênuos de que uma vez que não adoramos ao Senhor, não ficamos vazios, isentos de nada. Na verdade, nós passamos a adorar alguma outra coisa. Se não é ao Senhor, é outra coisa. Há um texto bastante interessante do Salmo 115, creio que de alguma forma seja um salmo conhecido, se você puder abrir. Inclusive o primeiro versículo, os primeiros versículos são a letra literal de um cântico, quando diz:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor e por tua fidelidade. E o salmista primeiro adora ao Senhor. Adora ao Senhor, a esse Deus fiel, a esse Deus tremendo. Depois disso, o salmista tira o foco de Deus em termos daqueles que deveriam adorar a Deus, mas não adoram, e passam a adorar outra coisa que não seja Deus, os ídolos. E ele começa a falar dos ídolos, mas eu quero ler com os irmãos os versículos, o versículo 8. Depois de falar quando nós escolhemos não adorar a Deus, mas por não adorarmos a Deus, adoramos outras coisas que não sejam a Deus, ele diz no versículo 8: tornam-se como eles, os ídolos, aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Então, se adoramos a Deus, nós nos parecemos mais com Deus. Por que isso? Isso é desde a criação. Porque quando fomos criados, a ordem do Senhor ao criar o homem, ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem parecidos. Façamos o homem parecido comigo. Isso é adorar a Deus. Eu ser cada dia mais parecido com o Senhor. Quanto mais eu me pareço com o Senhor, mais eu o estou adorando, mais eu estou mostrando quem Deus é. Enquanto que, quando eu deixo de fazer isso, mais eu me pareço com os ídolos. E nesse sentido, eu penso que quando Jesus fala dos frutos, ou mesmo o apóstolo Paulo fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, isso é muito interessante. Mesmo que não cantássemos uma nota, um cântico sequer, já que muitas vezes pensamos em louvor e adoração como alguma coisa ligada à música, pelos frutos nós seremos conhecidos. Se os nossos frutos são do Espírito, nós nos pareceremos mais com o Senhor Deus, aquele que nos enviou o seu Espírito. Mas se os nossos frutos são da carne, nós nos parecemos mais com qualquer outra coisa, menos com aquele que nos criou. Isso então é um aspecto em termos da adoração que para nós é interessante. E nós podemos falar sobre Jesus, como ele combateu a Satanás, como ele foi vencedor nessa disputa que Satanás pensou que Jesus talvez na forma humana fosse fraco e não pudesse vencê-lo. Nós vamos pensar num homem que fala muito sobre a adoração. Olha, eu não sou tão bom quanto o pastor que decorado, eu preciso. Um homem que adora o Senhor. Eu gostaria que pensássemos então num homem como eu e você. Um homem, inclusive músico. Então, já que vamos pensar um pouco de música, vamos pensar num homem chamado Davi. Se você gosta de pregação, temos em Davi uma série de textos que são inspiração para as nossas pregações. Se você gosta de ler ou saber a história de grandes líderes, temos aqui o maior líder da nação de Israel. Se você gosta da história da nobreza, Davi foi o maior rei que Israel teve em toda a sua história. Se você gosta de música, temos em Davi o maior compositor de tudo que foi escrito na Bíblia. Eis um homem muito especial. Mas se pudéssemos imaginar uma conversa com Davi, em que estivéssemos aqui num bate-papo, nós poderíamos perguntar: e Davi,
para você, o que é que mais lhe fascina? É você pregar do amor de Deus, convertê-los ao Senhor Jesus? Eu creio que Davi tivesse dito não. Então deve ser as batalhas que você saiu, para depois delas você ouvir aquela famosa canção, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Davi diria também não. Então a sua paixão é ser um grande rei, o maior rei que essa nação já teve? Não, de jeito nenhum. Mas talvez Davi escolhesse dizer ou cantar parte de uma de suas canções, como diz no Salmo 27, versículo 4, que expressa aquilo que talvez fosse o seu maior desejo. Uma coisa, é o que diz Davi no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa, só uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza e a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que mais enchia o coração de Davi era de estar na presença do Senhor. Mas não nos esqueçamos de que Davi era um homem como eu e como você. E nós sabemos a história de Davi. O fato dele ter pecado, o fato dele ter sido corrigido no seu pecado, o fato dele ter se entristecido com o seu pecado. Eu acho que essa é uma das lições mais lindas de Davi, no Salmo 51, quando ele pede a Deus que ele voltasse a ter a alegria da sua salvação. Ou seja, ele sabia que era salvo em Deus, mas por causa do seu pecado, ele não sentia alegria por causa disso. Estes são aqueles que conhecem Deus de perto. Aquele que adora o Senhor e procura se parecer com o Senhor, sente prazer em viver no pecado. Isso lhe aborrece, isso lhe adoece, isso entristece a sua vida. E porque Davi foi assim, na Bíblia, Davi recebe um título que nenhum outro homem recebeu em toda a Bíblia. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Sendo homem, como eu e como você, errando, tropeçando, caindo e se levantando. Mas um homem que tinha um desejo apenas, como seu maior desejo, de estar na presença do Senhor, de se parecer com Ele. Um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que, em termos de adoração, é um exemplo tremendo. Mas quando pensamos em adoração, queridos, nós podemos passar por algumas dificuldades. Dificuldades porque nós somos cabeça dura. Assim como o povo de Deus, mesmo tendo os profetas do Senhor, como temos os profetas do Senhor na figura dos pastores hoje em dia, eles não ouviram aquilo que o Senhor queria. E por causa disso, eles foram enviados para o cativeiro, viram a sua casa destruída, viram a sua família destruída, viram a sua terra destruída, viram o seu orgulho destruído. Tudo tão somente porque escolheram olhar para si mesmos e não olharem para o Senhor. Em vez de quererem se parecer com o Senhor, se parecerem com qualquer outra coisa. E nós então podemos criar algumas dificuldades na adoração. E nós temos um grande
autor evangélico, na verdade, já falecido, mas ele se converteu já na sua maturidade. Ele já era um grande escritor, um grande professor de uma enorme universidade na Inglaterra, em Oxford, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis já se converteu na maturidade da sua vida e depois de ter se convertido escreveu muitos livros. E C.S. Lewis, certa vez, num dos seus livros, ele se perguntou: por que Deus tem tanta necessidade de ser louvado, de ser elogiado? Porque com frequência nós encontramos na Bíblia ordens como: louvai ao Senhor, ó louvai ao Senhor comigo, tributai a glória devida ao seu nome. Nós por acaso não desprezamos as pessoas que são movidas a elogios, como que dizemos: ele está querendo confetes? Por que isso o tempo todo? Gratidão, reverência, obediência a Ele, isso eu até aceito e compreendo. Mas essa atitude de eu quero mais é que você diga que eu sou grande e que eu sou único, eu tenho dificuldades disso. Vamos então pensar nessa reflexão de C.S. Lewis. Como crentes cara de pau, nós podemos primeiro pensar como se fôssemos diferentes de C.S. Lewis. Nós não chamaríamos isso de rebeldia? Poderíamos chamar de rebeldia, sim. Há algum problema em questionarmos isso a respeito de Deus? E como isso pode afetar o nosso relacionamento com Ele? Será que há algum problema de chegarmos à mesma conclusão que C.S. Lewis? De fato, eu não entendo porque eu seja incentivado tantas vezes a louvar o nome do Senhor, a adorar ao Senhor. E o dilema da vida de C.S. Lewis demorou algum tempo até que ele mesmo escreveu em um dos seus livros a seguinte frase: eu não havia percebido que é no processo do louvor, no reconhecimento daquilo que Deus faz por mim, e na adoração, na consciência perfeita de quem Deus é para a minha vida, eu não havia percebido que é no processo do louvor e da adoração que Deus comunica a sua presença aos homens. Até mesmo no judaísmo, quando a essência do sacrifício era o fato de oferecerem bois e bodes a Deus, o fato era que, ao fazerem isso, Deus é quem se dava a si mesmo pelo povo. Quando eu oferto algo a Deus, eu me lembro que foi Deus quem se deu por mim. Apenas como eu quero me parecer com Deus, eu faço exatamente aquilo que Deus um dia fez. Ele se deu por mim. Afinal de contas, quando nós nos lembramos da palavra de João, que nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus sempre é Deus quem toma a iniciativa para isso. O irmão, quando estava dirigindo os cânticos dessa noite, ele mencionou a respeito de um texto muito especial em que Jesus mesmo fala sobre a adoração. E Deus busca os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que o buscam em espírito e em verdade, genuinamente, tal qual estamos, sem querendo mascarar nada. Como eu estou, como eu sou, com as minhas fraquezas, tal qual nos encontramos aqui. Mas, será que conseguimos fazer isso? Muitas vezes na adoração, num culto como esse, meus irmãos, eu não sei se você saiu de casa pensando
como é que eu vou me sentir no culto que eu vou estar prestando a Deus nessa noite. Ouvi dizer que vai ter o coro da Igreja Batista do Morumbi, junto com a orquestra dessa igreja, os amigos que se juntam a ela. Como é que eu vou me sentir ao ouvir aqueles cânticos? Mas na adoração, na verdade, a pergunta deveria ser o contrário. A pergunta deveria ser: como é que Deus vai se sentir com o meu culto? Isso é difícil para nós. É fácil eu dizer isso aqui na frente, irmãos, mas tanto para mim quanto para vocês é difícil. Nós conseguirmos abrir mão do nosso eu, sair da minha casa, do meu conforto, da minha zona de conforto, e dizer: hoje eu vou até a igreja junto dos meus irmãos e juntos vamos pensar e realizar aquele culto pensando: como é que eu vou cantar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou orar, como é que eu vou participar desse culto de uma maneira que Deus se agrade dele. Porque nós somos os primeiros a criticar: novamente esse cântico, essa mensagem que o pastor pregando, já ouvi a mensagem sobre esse texto, poderia ser um outro. Sempre somos nós que estamos nos colocando à frente como se fôssemos os reguladores do culto. Então nós podemos imaginar sobre o que Deus pensa. O que é que Deus pensa quando oferecemos a Ele uma lealdade dividida e um resto de sacrifício? Resto. Durante a semana demos o nosso melhor no trabalho. Durante a semana demos o nosso melhor nos relacionamentos. Durante a semana demos o melhor da nossa atenção a tantas coisas, mas quando chegamos aqui só damos o nosso resto. O que será que Deus pensa quando tentamos com a sincera intenção de apenas receber, mas sem nenhuma intenção de dar qualquer coisa a Deus? Como é que podemos pensar na adoração quando baseamos o sucesso deste culto que estamos presentes na forma como nós nos sentimos, em vez de pensarmos na satisfação que Deus possa ter com a sua igreja? Como é que Deus se sente quando nós não nos preparamos para o culto e talvez cheguemos aqui muito mais com uma atitude de animar a igreja do Senhor do que propriamente tornar esta igreja como um povo contrito? Porque a palavra do Senhor diz que ao coração contrito o Senhor não desprezará. Não é um povo animado, é um coração contrito. Eu imagino que como Deus se sente? Como Deus se sente quando o nosso culto de louvor está muito mais interessado a cantar sobre Ele, mas não necessariamente com a intenção de dizer alguma coisa a Ele? Senhor, o Senhor sabe como eu estou, quem eu sou nesta hora e o que precisa ser mudado. Eu só posso imaginar, eu só posso pensar sobre essas coisas, meus irmãos, e ver como eu estou sendo muito falho mesmo. Mas se gostaríamos que Deus nos desse uma resposta a respeito disso, sobre o nosso culto, quando o nosso culto não tem nenhuma conexão ou preocupação com a figura do Pai, como ele se sente, há um texto que fala sobre isso. O profeta Amós, do capítulo 5, dos versículos 21 a 24, eu gostaria até de ler na Bíblia da linguagem de hoje, nessa tradução, porque
Eu gostei das palavras, elas são até secas demais, duras demais, mas eu acho que são na medida exata que nós precisamos saber como Deus se sente quando saímos de casa sem nos preocupar em como vamos estar diante da figura desse Deus Todo-Poderoso. E diz assim Amós no capítulo 5, versículos 21 a 24: o Deus eterno diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas solenes, as suas reuniões religiosas. Não aceito animais que são queimados em sacrifícios, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho dos seus cânticos. Não quero mais ouvir a música das suas harpas. Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Será que na nossa vida, irmãos, está havendo justiça e honestidade de uma maneira muito mais abundante do que propriamente os nossos cânticos, as nossas palavras, as nossas reuniões? Para o Senhor, a justiça e a honestidade é um ato de culto muito mais precioso do que qualquer outra coisa que possamos fazer. E para encerrar, então, eu gostaria de usar uma figura de linguagem. Talvez pensar a respeito de adoração seja algo subjetivo. Falarmos em nos parecermos com Deus talvez não queira dizer muita coisa, mas eu gostaria de usar uma figura de linguagem que o profeta Isaías usa, o profeta Jeremias também usa, Jeremias em Lamentações usa essa figura de linguagem. Muitos outros livros na Bíblia falam um pouco a respeito disso, que é algo que nós todos conhecemos, que é o barro. Já cantamos sobre cânticos que falam sobre o barro, já quem sabe estivemos como crianças modelando coisas como barro. Isso para nós é familiar. Talvez falar sobre adoração e nos parecermos com pais talvez seja um pouco difícil, mas o que é para você o barro? Isaías capítulo 64 verso 8 diz: ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o estamos adorando. Para nós o Senhor é o nosso Pai. Eu sei quem é o Senhor é o nosso Pai. E nós somos o barro. Tu és o oleiro. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o oleiro. Eu sou o barro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Isaías 64:8. Nós gostamos dessa metáfora, mas vamos pensar um pouquinho sobre o barro. O Senhor Deus Pai é o oleiro, nós somos o barro. O que é o barro? Primeira coisa, é algo praticamente sem valor nenhum. Talvez você já tenha ouvido falar sobre guerras, sobre disputas por causa do ouro, por causa do petróleo, por causa de diamantes, mas nunca ouviu falar nenhuma guerra, nenhuma disputa por causa de barro. Barro é algo que é sem valor. Segundo, o barro, ele é frágil. Se nós vamos construir qualquer coisa, nós vamos pensar no ferro, vamos pensar no bronze, vamos pensar em algum tipo de metal, mas dificilmente sobre o barro. Por quê? Porque ele é muito frágil. Qualquer coisa ele se
espatifa, ele se quebra. Facilmente os nossos projetos se desmoronam. Basta uma pequena pressão na vida e logo nós cedemos. Por quê? Porque somos barro. O barro, mesmo como esse texto diz, ele não tem vontade própria. Isaías, em outro capítulo 45, versículo 9, ele escreve: acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que é que você está fazendo? Não, o barro não pode dizer isso ao oleiro. Muito pelo contrário, Jeremias, capítulo 18, versículo 4, ele fala sobre uma visão que ele teve. Deus o leva até uma casa onde trabalha com uma olaria, que trabalha com o barro. E Jeremias ficou observando. Jeremias viu que o vaso de barro que o oleiro estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a vontade de quem? O oleiro. Aquele vaso não ficou bom. O oleiro quebra e faz outro de acordo com a sua vontade. Então o barro não tem valor, o barro é frágil, o barro não tem vontade própria. Mas o melhor de tudo, irmãos, em que, embora tudo isso seja verdade, a melhor de todas elas é que o barro é a matéria-prima do artista. Quem resgata o barro desse pouco valor, quem resgata o barro dessa fragilidade, quem resgata o barro da sua falta de vontade própria, é o artista. E é interessante que Paulo, ao fazer uma metáfora a respeito da nossa vida, que um dia recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele escreve: mas temos esse tesouro. Qual tesouro? O Evangelho de Jesus Cristo, em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Continuamos sendo barro, mas Deus enche esses potes antes vazios e de barro, mas enche esses potes, esses vasos, com o Evangelho de Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que falamos sobre nos parecermos com o Senhor Deus. Essa é a verdadeira adoração. Talvez não tenhamos visto a Deus pessoalmente, nem sonho, porque Deus pode nos dar sonhos. Mas Jesus foi visto neste mundo, como eu, como você, um homem. E se pudéssemos pensar em Jesus, esse exemplo da adoração, vocês acham que Jesus se pareceria mais com um rei ou com um barro? E para isso, eu preciso perguntar a você, qual é a visão de Jesus que mais lhe toca, mais pode trazer transformação à sua vida? O Jesus que realiza milagre na vida do povo, ou um Jesus capaz de dar a sua vida na cruz para morrer pelo nosso pecado? Com qual Jesus nos identificamos mais? O que morreu na cruz foi o barro, não foi o rei. Um dia ele virá
tal como. Mas num primeiro momento, ele veio para ser como um homem, como eu e como você. E como Jesus, meus queridos, vindo nessa figura de barro, ele nos deu um exemplo de que o barro, ele é humilde e é obediente. Ser barro é deixar de se moldar. Ser barro é deixar de ser servido para servir. Ser barro é deixar de ter um valor aparente apenas de vista para um valor de utilidade, de servir para aqueles que necessitam de alguma coisa. E eu espero, meu querido irmão, que ao pensar sobre a adoração, nós tenhamos claramente na nossa vida de que o Senhor, Deus e Pai é o oleiro. Nós somos o barro. Somos aqueles que devamos ser moldados a cada dia. Devamos ser aqueles que ao sairmos de casa, não viremos de casa para um encontro surpresa. Porque o culto acontece justamente como resultado daquilo que vivemos durante uma semana inteira. O culto não é o cântico que vamos cantar. O cântico é o resultado do que vivemos. A oração que fazemos aqui a cada noite, chegamos a essa igreja, a cada tarde, a cada manhã, ao chegarmos aqui como igreja reunida, ela não vai surgir do nada. Ela é o resultado da vida que eu tive durante a semana. O meu louvor é resultado de cada dia, de cada instante que eu vivi. Nada surpresa, meu irmão e minha irmã. Tudo que trazemos aqui a cada dia, a cada noite que nos encontramos, é fruto do que vivemos a cada dia da nossa semana. Este é apenas um ponto de encontro, um ponto de dizer: Deus, eu fiz ou deixei de fazer isso essa semana. Recebe. Aí eu acho que podemos comparar com a parábola dos talentos. Eu trago 1 talento, eu trago 5 talentos, eu trago 10 talentos. O Senhor apenas quer receber aquilo que você traz, e não esconder, e não encolher a sua mão como se pudesse não trazer nada, esperando apenas receber. Que a nossa vida de adoração, meu irmão, possa ser vivida por mim, por você, onde nos pareçamos mais com o Senhor a cada dia. Que nos pareçamos mais com o seu Filho, que viveu uma vida de serviço, que viveu uma vida de se doar, que viveu uma vida de dar exemplo, que viveu uma vida de modo que a sua própria vida demonstrasse quem era o Pai. E isso fala muito mais alto do que os nossos cânticos. Nós estaremos encerrando a nossa participação musical agora. Essa próxima canção é um hino muito antigo. Creio que está na harpa cristã. Está no nosso cantor cristão, no nosso inário também, com os antigos hinos. Independente do tempo em que esse hino foi composto, ele continua sendo um desafio para mim, para cada um de nós que estamos cantando e tocando. Continua sendo para você também, e eu espero que você consiga vencer esse desafio.